Ou seja, uma pergunta que eu ia fazer, porque tem muita gente que fala o seguinte, pô, o Brasil ainda, a Petrobras explorando petróleo e agora quer lá avançar para a margem equatorial, mas antes da gente entrar no aspecto da margem equatorial, tem muita gente que é contra, né, o investimento em exploração, refino de petróleo, por conta do aspecto ambiental. Né? Então, pô, o petróleo, exploração, consumo de combustível fóssil, prejudica muito o meio ambiente. Como é que você vê isso daí? Você vê como o petróleo como um grande vilão do ponto de vista ambiental mesmo? Porque assim, eu tenho a impressão que o Brasil, no final das contas, parece estar bem mais preocupado com isso do que outros países que são desenvolvidos, poluem muito mais e se fala menos disso, por exemplo. Então vamos lá, né? Essa questão ambiental é muito séria, assim. O petróleo, se você pegar mundialmente, ele até pode ser considerado um vilão nessa história toda, porque você pega, por exemplo, a Europa, né? Então o consumo de petróleo, de óleo, de gás Gás. natural, principalmente da Rússia, para esquentar durante o inverno é gigantesco, né? Você pega os Estados Unidos, nem se fala, né, cara? Com tanta gente que mora lá, todo mundo tem dois, três carros, sei lá quanto, aqueles carrão gigante, que as caminhonetes gigantes. Então, você tem esse problema. Um ponto interessante no caso do Brasil, tá? No Brasil, o que causa maior problema com relação ao clima não é o petróleo, são os desmatamentos e os incêndios, principalmente da floresta. Porque nós estamos devolvendo para a natureza, nós estamos devolvendo para a atmosfera carbono que estava nas árvores. Então o carbono está ali presinho na árvore. A gente, quando queima uma árvore na Amazônia, a gente está pegando todo aquele carbono da árvore e jogando de volta na atmosfera. Então, no caso do Brasil, porque isso aí é um problema sério da gente analisar, porque cada país tem o seu problema. Então, a gente falar do Brasil, o maior problema do Brasil com relação à poluição não está no petróleo. Caraca. Está na queima e no desmatamento da floresta, tá? Então é isso que basicamente acontece. Agora, que o petróleo ele é assim, ele domina o mundo e nem só na questão de combustível. Eu costumo falar pro pessoal, cara, qualquer um aí, olhe em volta de você, olhe em volta da gente aqui, basicamente tudo aqui foi feito de petróleo. Uhum. Tudo. Entendeu? Ah, esse plástico aqui, essa plástico dessa gata, tudo isso aqui é derivados do petróleo. Então, a área de derivados do petróleo, ela é muito forte. E é por isso que eu acho que o pessoal fala assim, nem é defendendo minha área não, tá, pessoal? Tanto que eu até falei no começo, eu tenho carro, eu trabalho com petróleo, mas meu carro é elétrico. Entendeu? Boa. Porque eu acho que a eletrificação de frota para um microclima, tipo numa cidade igual São Paulo e tal, isso tem um impacto muito grande. Obviamente que tem depois todo o problema, o que, é que você vai fazer com a bateria, tal, não sei o quê, mas para um microclima, você substituir transporte público, esse monte de ônibus poluindo por ônibus elétrico, isso vai ter um impacto legal. Você diminui, por exemplo, a inversão térmica. Você tira um monte de gente do hospital quando dá aqueles problemas de inversão. Então, o petróleo tem isso. Ele serve para o combustível e ele serve também para os derivados. Então, os derivados hoje a gente não conseguiria substituir. Combustível a gente consegue, e um ponto interessante falar para o pessoal: as empresas que mais investem em pesquisa de combustível alternativo são as empresas de petróleo, que hoje elas até mudaram a denominação. Elas são chamadas de empresas de energia. Então, Petrobras, Shell, BP, Equinor, que é a norueguesa, uma gigantesca americana chamada Emerson. Essas são empresas de energia porque elas pesquisam muito combustível alternativo. A Petrobras, cara, tem uma linha dentro do centro de pesquisa, do CEMPS da Petrobras, que é voltada para pesquisa de combustível alternativo. Hidrogênio verde, eles têm uma tabela lá, hidrogênio verde, rosa, azul. Então, eles têm muita pesquisa nisso. Então, a indústria do petróleo tem isso. Agora, obviamente que o petróleo ele sai como um grande vilão nesse cômputo geral aí que o Uhum. pessoal fala, né? Então Legal. tem essa parte aí. Mas então, só para ver se eu entendi. Então, no Brasil, o petróleo como fonte de energia, ele não é o principal problema quando a gente fala em termos de impacto para o Não, meio ambiente. no São Brasil não. queimadas. Então, São se a gente fala, queimados e desmatamento. caraca, que doideira, cara. Aí, Isso aí Isso é impressionante. não fazia ideia, não. Isso é queimado e desmatamento. impressionante. É o carbono que a gente está voltando para a natureza. O problema do clima é um negócio chamado CO2, Uhum. dióxido de carbono. O carbono, ele está preso aqui na Terra em vários lugares, principalmente nas árvores, entendeu?
É isso que o pessoal não entende. Quando você queima uma árvore, o que você está fazendo? Você está pegando aquele carbono que está preso aqui, que não faz mal para ninguém, Uhum. e está jogando ele na atmosfera, onde ele vai fazer mal pra gente, entendeu? Essa que é a Entendi. parada. Cara, mas nos outros países, principalmente nos desenvolvidos, o Aí grande tem. vilão Aí só tem. é o consumo de energia Aí o derivado consumo de do energia petróleo. é porque também lá, você pega a Europa, eles têm aquele problema com o frio gigantesco, né? Eles precisam esquentar a galera, senão todo mundo morre de fome, de frio no caso. Então aí eles precisam de muito petróleo. Os Estados Unidos, com a quantidade de carro que tem e tudo. Legal. Então, cada país nesse lance de problema climático tem que ser analisado meio que independente, porque cada um tem a sua problemática. Legal. Entendeu?